Vamos dar então continuidade ao evento. Então convidamos o senhor Edgar Becker, agrônomo da IPAGRE, do município de Botuverá, e o senhor Claudinei Venâncio, proprietário do Meliponário JC Alsácia da Guabiruba, a palestrarem sobre a criação de abelhas sem ferrão. Bom, já me apresentaram, né? Eu sou o Edgar, trabalho na IPAGRE, sou lotado no município de Botuverá, terra do calcário, e a gente trabalha na área da apicultura a nível regional, né? A gente atende Brusque, Guabiruba, principalmente com atividades coletivas. Por isso que estamos aqui hoje, né? Gostaria, antes de começar a parte propriamente dita, mencionar que nós estamos numa época de bastante atividades em virtude, né, do Dia da Abelha, do Dia do Apicultor. Nós estamos hoje aqui com vocês, amanhã estaremos o dia inteiro lá no Zoobotânico, com o nosso stand. Eu falo nosso stand porque, além de representar a IPAGRE, eu também sou criador de abelhas. E nós temos uma associação aqui na região. A matriz é Botuverá, mas a abrangência dela é regional. E tanto eu, o Claudinei e a professora Elaine, nós fizemos parte dessa associação. Né? Então, nós vamos estar com o stand lá no Zoobotânico, mostrando, né, as abelhas, né, os produtos das abelhas, né, e atendendo o público que passar por lá. No domingo, nós temos um curso para iniciantes, para criadores de abelhas sem ferrão, lá na propriedade do Claudinei, na Guabiruba. E na segunda, terça, quarta e quinta, nós temos 2 cursos para criação de abelhas africanas. Aqui em Brusque, na chácara Vozeca, na Limeira. Serão 2 cursos, né, de 2 dias cada um. Vamos atender uma turma segunda e terça e outra turma quarta e quinta. Né? Com parcerias também, né? Associação, IPAGRE, o Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural, né, que é um parceiro nosso também. E vamos finalizar as atividades no próximo sábado com o Encontro Regional de Apicultura e Meliponicultura da região de Florianópolis, no município de Angelina. Nós, Botuverá, fizemos parte da regional da IPAGRE de Florianópolis, então esse evento é uma realização da IPAGRE da região de Florianópolis. Né? Então, vai ser assim uma semana bastante intensa, né? Com muitas atividades voltadas, né, para a apicultura e meliponicultura. Bom, gostaria então de começar falando. Eu vou pedir depois para o meu colega passar os slides, mas antes de passar, gostaria de deixar-se aqui por enquanto. Quando nós falamos de abelhas, né, nós temos que recorrer um pouco à história. Quando nós falamos com nossos avós, eu, no caso, que sou um pouco mais tempo jovem do que talvez muitos de vocês, eu falo com meu pai, talvez os mais jovens falam com seus avós, vão lembrar que eles trabalhavam já com abelhas. Foram os nossos imigrantes que trouxeram, entre outras coisas, né, as abelhas também. Eram as chamadas abelhas europeias. Eram abelhas mais mansas, que não produziam tanto, mas o manejo era mais facilitado. Né? Gostaria que mostrasse essa foto, então. Isso aqui é uma relíquia. Uma foto dos anos 40, 50, do bairro São Pedro. Não sei de que família é. Foi uma foto que foi colocada nos nossos grupos de WhatsApp e a gente não conseguiu identificar quem colocou. Né? Era dessa forma, né? Era um galpão com diversas colmeias, né? E muitas vezes essas colmeias ficavam nos galpões próximos dos animais e próximos da casa. Né? Às vezes, para coletar o mel, fazia um pouco de fumaça ali, né? Para deixá-las mais calmas. Né? E esse era o conhecimento, né, que se tinha sobre as abelhas europeias.
Depois disso, foi trazido para o Brasil, né, lá nos anos 50, as abelhas africanas, para fazer estudos, né, e essas abelhas, de alguma forma, elas se dispersaram. E como essa abelha europeia com a abelha africana são do mesmo gênero, elas se cruzaram. Só que ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo. Então, se conversarmos com os nossos antepassados, eles vão dizer que simplesmente eles perceberam que as abelhas começaram a ficar bravas e começaram a atacar pessoas, atacar animais, a ponto de eles queimarem as colmeias com galpão e tudo. Depois, então, se ficou sabendo que essas abelhas europeias já não eram mais europeias, era o cruzamento das europeias com as africanas. E essas abelhas desapareceram. As abelhas europeias, nós temos aí em alguns lugares escondidos ainda algumas espécies, mas hoje o que prevalece são as abelhas que nós chamamos africanizadas. 80% sangue africano, 20% ainda sangue europeu. Só que são abelhas agressivas, com ferrão. E nós tivemos relatos recentes aqui de acidentes com esses tipos de abelhas, de pessoas até que faleceram por causa do excesso de ferroadas. Então é essa abelha que nós temos hoje de forma produtiva. Com o tempo, começou a ser estudada essa abelha, se desenvolvido técnicas da abelha africanizada, e hoje ela está sendo explorada como produção de mel, como polinização. Então é essa abelha hoje que nós trabalhamos assim de forma comercial. Só que nem sempre foi assim, gostaria que passasse o próximo slide. Nem sempre foi assim, por quê? Porque até mesmo antes das abelhas europeias virem para cá, nós já tínhamos as nossas abelhas nativas, pouco conhecidas, pouco exploradas. Nós temos hoje centenas de espécies conhecidas e outras ainda não conhecidas. A maioria delas está lá no norte do país. Um estudo da IPAGRE mostra que temos 36 espécies que ocorrem naturalmente em Santa Catarina, de abelhas nativas. Dessas, umas 9 ou 10 ocorrem aqui na nossa região, naturalmente. E a origem, até dos nomes, é voltada à língua dos índios. Por isso que muitas vezes, além de chamar de abelhas nativas, nós chamamos também de abelhas indígenas, porque eles foram os primeiros a ter contato com elas. Por exemplo, a jataí, que já foi mostrada aqui pela professora Elaine, que é uma abelha bastante comum. O nome dela significa jaatão e significa fruto duro do Butiá-Aiataí. Por isso que ela leva esse nome jataí. A próxima. Essa aqui é uma abelha chamada mandaçaia, também é uma abelha muito comum, uma abelha de porte grande, que tem essas listras pretas e brancas, que também origina-se de mandá, que significa guarda ou vigia, e saia, que significa bonito. Então, o nome mandaçaia significa vigia bonito, ou vigia bonita. Por quê? Porque na entrada da colmeia sempre fica uma abelha de sentinela. Para não deixar inimigos naturais entrar, ela fica cuidando. Por isso, então, o nome mandaçaia, que significa vigia bonito. Então, sempre tem essa origem dos nomes ali na língua dos índios. Bom, e esse termo meliponicultura? Meliponicultura seria a criação de abelhas nativas ou abelhas indígenas de forma produtiva, utilizando-se técnicas. E o primeiro a falar sobre esse termo no Brasil foi Paulo Nogueira Neto. Ele é autor desse livro, Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão. É um livro que está disponível hoje só em
em PDF, né? Não tenho visto esse livro de forma impressa, né? Mas que pode ser baixado aí de alguns sites, né? Vamos ver o próximo slide, aquilo que foi o Zomer, né? O professor Zomer que falou anteriormente sobre os pilares, né, do desenvolvimento, e a meliponicultura tem uma conexão, né, com esses 3 pilares, né, o econômico, o ambiental, né, e o social. Então, no próximo slide, nós vamos ver alguns aspectos da questão econômica, né? Essas 2 primeiras imagens são imagens de caixas feitas de forma racional, a quadrada, a sextavada, e depois, que é interessante, né, são as caixas mais bonitas, né, feitas de forma artesanal, né, em forma de casinhas, né, às vezes com 2 andares, 3 andares, aquela de cima, né, no formato de uma colmeia, né. Então, isso são situações que muitos criadores eles encontraram nessa atividade uma forma de ter uma renda econômica através da fabricação e comercialização de caixas. Na próxima também nós vamos ver o aspecto econômico da multiplicação de enxames e comercialização de enxames, e na outra imagem a questão da produção de mel, né? Então, são aspectos que os produtores eles desenvolvem para promover a sua atividade econômica, né? No próximo slide, alguns aspectos sociais. Aqui na esquerda nós temos aqui um curso que foi realizado aqui em Brusque, na Limeira, né? O aspecto social ele é interessante porque quando se reúnem pessoas que têm interesse nessa atividade, a gente observa pessoas de diversas culturas, de diversos níveis econômicos e níveis culturais, né? Então, promove essa questão da interação social. Na outra foto, a questão da família, né? Avô, filhos e neto, né? É muito comum nós vermos pessoas idosas e crianças juntas nessa atividade da meliponicultura, né? E até mesmo a atividade com a abelha sem ferrão, ela promove uma vida mais saudável, né? Às vezes pessoas que estão aposentadas, às vezes pessoas que estão com quadro de depressão, né, conseguem ter nessa atividade das abelhas uma ocupação e um bem-estar maior. A questão voltada também para os subprodutos das abelhas, né? A gente fala no mel, né, mas vocês lembram que a Elaine apresentou aqui outros aspectos, né, da fabricação de giz, né, dos atrativos, né, o extrato de própolis, né, que é um excelente como alimento e como forma também, né, de aumentar a imunidade do nosso corpo, né? E sem falar nos cosméticos, né? Hoje existe uma infinidade de sabonetes, de cremes que podem ser feitos, né, fabricados através, né, dos subprodutos, né, do própolis, né, do pólen, da cera, né? Então, tem todos esses aspectos econômicos e sociais envolvidos, né? Adiante, os aspectos ambientais e educacionais. A Elaine mostrou o nosso colega Luciano recebendo a turma delas, né? Mas o nosso colega Luciano, ele recebe muitas turmas, né? E a Elaine mencionou que ele já tem 30 anos de atividade na meliponicultura e ele é considerado para nós, né, o pai de todos, da nossa região, pelo menos, né? Então tem essa questão, né, dos meliponicultores conseguirem, né, receber crianças para tratar justamente desse aspecto ambiental, né? No próximo slides, foi falado muito sobre a questão ambiental, né? Evidentemente que se sabe que os insetos são os maiores polinizadores e as abelhas, dentro do grupo dos insetos, são os maiores polinizadores, né? E tratando-se de abelha sem ferrão, principalmente a questão das matas, né? É muito importante, né, o trabalho de polinização feito por elas.
No próximo slide, traz apenas alguma representação de frutos e de outros alimentos cuja polinização ela é necessária, né? Talvez aquilo que nós mais nos reportamos e nos lembramos, né, é da maçã, né? E nós somos o maior produtor de maçã do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Santa Catarina falando, né? E a maçã ela precisa da polinização, né? A polinização é cruzada, ou seja, de uma planta para outra e precisa, né, de abelhas para isso. E já tem muitas pesquisas, né, e a IPAGRE tem algumas delas, para a polinização de maçã com abelhas nativas, né? Pesquisas que estão em andamento, né? O próximo, por favor. E quem é que são os nossos meliponicultores? Quem são, né? Homens, mulheres, jovens, idosos. Com que objetivos? Colecionador, apenas hobby, né? Aqueles que com objetivo econômico, como a gente já mencionou, venda de mel, venda de enxames, né? Os subprodutos como própolis e outros, né? E aqueles que querem simplesmente ter em casa como ter a ideia de um defensor do meio ambiente ou colaborar com a polinização, né? Uma senhora fez um curso com a gente um dia e ela disse, eu não quero produzir, ser uma grande produtora, eu quero ter umas caixinhas lá em casa porque eu tenho uma filha de 5 anos e eu quero que ela entenda que aquilo é importante, né? Então, achei legal esse aspecto também, né? O próximo, quem são os nossos meliponicultores, né? Essa imagem da esquerda do meu colega lá do oeste do estado, ele me forneceu, né? A criança tomando o mel direto da colmeia com canudinho, né? Isso é feito com crianças, né? A Ilane não mostrou, mas provavelmente lá no Luciano, né, fizeram isso. Esse da direita é lá em casa, né, que são as crianças da Ilane, que um dia apareceram lá. Pena que eles não estão aí, que eu queria perguntar quem é que eram essas crianças, né? Estão falando de crianças ainda, né? Aqui na foto da esquerda foi uma atividade de confecção de iscas que fizemos em agosto de 2018 no Zoobotânico. Depois, né, os pais trouxeram muitas crianças junto, né? Então isso foi muito legal. E na direita foi um curso lá no Meliponário do Claudinei que nós fizemos com as mulheres. Só volta um pouco. Só tinha o Claudinei, eu e o instrutor, que eram homens, o resto eram todas mulheres, né? Muitas delas da rede municipal de ensino e outras que acharam interessante e outras que eram esposas de produtores já, né? Então, só para destacar aqui, a gente está, assim, tentando atender todas as faixas etárias e de gênero também, né? Onde é que eu posso ter o meu meliponário? Ou vamos falar de 2, 3 caixinhas, né? Isso já é o meliponário, né? Se for uma, não é, mas se for 2, já é o meliponário, né? Onde é que eu posso ter? Esse aqui é o do Centro de Treinamento da IPAGRE lá em Florianópolis. Ele é uma construção onde tem diversas colmeias no mesmo lugar, né? Nós vamos ver outros diferentes no próximo slide. Pode ser em casa. Aqui da esquerda é uma colmeia que eu tenho lá no meu apartamento, no primeiro piso. E do lado direito é uma jataí do meu colega lá do município de Princesa, no oeste do estado. Então, para mostrar que dá para ter em casa, né? Até em apartamento, se for o caso. Dá para ter de forma isolada, né? Com algumas coberturas. A seguinte... Pode ser dessa forma aqui, na beirada de um galpão, né, com umas prateleiras, debaixo de uma árvore como aquela outra lá também, né? Então dá para ter em diversos lugares, dá para ter no jardim, no quintal, né? Para embelezar a própria residência, se for o caso, né? E agora, falando um pouquinho dos desafios que a meliponicultura tem, né? Temos uma necessidade de profissionalização constante, porque tem pouca pesquisa nessa atividade, nessa área, então a capacitação ela é contínua.
Regularização perante a legislação ambiental, né? Não existe ainda uma regulamentação que seja adaptada a todas as regiões, né? E que contente todos os grupos, né? Isso está muito em evidência e em discussão. Criar e fortalecer organizações coletivas, né? Através de associações. Hoje, Santa Catarina é um exemplo para o Brasil em termos de associações, né? E produzir e comercializar mel e outros produtos. Porque hoje, como o crescimento da atividade está muito grande, muitas pessoas estão interessadas, muitas pessoas querem adquirir enxames, então o foco comercial dos produtores está muito voltado à multiplicação de enxames para a comercialização de enxames, né? E a questão de produção de mel e outros produtos ainda está, né, muito aquém daquilo que nós gostaríamos, né? Então, a gente prevê que no futuro próximo nós vamos ter que atuar bastante nessa questão, né, de produção de mel, de produção de outros subprodutos, né? Então, gente, a ideia era essa, né, dar uma pincelada aí sobre algumas questões da importância das abelhas, né? Eu acho que a Elaine, apesar de ter um foco mais educacional, mas ela falou muitas outras coisas também, envolvendo a questão econômica e também social, né? E na sequência agora, eu vou convidar o Claudinei, ele vai se apresentar e depois nós vamos ali observar algumas colmeias mais de perto, tá bom? Bom dia, pessoal. Então, rapidamente vou me apresentar. Eu sou o Claudinei, sou proprietário do Meliponário JC. Queria agradecer o convite que a Viviane fez para a gente poder estar participando junto com vocês. Passar um pouquinho da nossa vivência, do nosso trabalho com as abelhas, né? Rapidamente quero contar para vocês como que foi que eu ingressei nessa atividade. Hoje a minha renda integral vem das abelhas, né? Tanto com ferrão quanto sem ferrão também, né? E dizer que é possível, né? A gente trabalhar e obter renda com as abelhas. Então, assim, quando a gente comprou um sítio ali na Guabiruba, onde eu resido hoje, onde eu tenho um meliponário, a gente começou a construção da casa, né? E tinha um tio meu, ele era pedreiro. E de repente ele apareceu com umas garrafas pretas lá e disse que comprou um líquido lá na internet para pegar abelhas. Eu fiquei meio assim, não conhecia. Falei, vai pegar abelha? Vamos ver, né? Mas assim, ele capturou muita abelha, assim, em 2 meses de obra. E no finalzinho da obra sobrou umas garrafas lá no mato ainda e lá ele deixou para mim aquelas garrafas. E ali eu tive a sorte de capturar uma jataí, foi a minha primeira abelha. E fiz uma sucessão de erros com aquela jataí por não saber, não ter conhecimento, não tinha contato com ninguém desse universo das abelhas. E então aí acabei conhecendo o Luciano, né, que nem o Edgar diz, hoje ele é o principal aqui, como se diz, incentivador da meliponicultura, tanto em Santa Catarina quanto na nossa região. Ele é o mais antigo, né? E ali adquiri mais um enxame com ele de mandaçaia, e daí ele já me colocou num grupo de WhatsApp, e daí a gente vai aprendendo com curiosidade. Cometi vários erros, matei várias abelhinhas sem ter o conhecimento, sem saber manejar elas, né? E daí procurei me aperfeiçoar, fazer alguns cursos. De repente me veio um estalo, eu vou trabalhar com abelha, só que sempre as pessoas nunca vão te incentivar, né? Alguns incentivam, mas a maioria vão te dizer que não vai dar certo, que vai dar errado, e até os próprios parentes mais próximos, mas como é que tu vai viver de abelha, vai sobreviver de abelha, vai comer abelha? Então, às vezes dava um desânimo, mas eu continuei trabalhando e resolvi abandonar o meu trabalho definitivamente e me dedicar à criação de abelhas, né? Então, se passaram 5 anos, eu digo que é um pouco tempo assim, né, pelo desenvolvimento. Eu cresci até um tanto rápido demais, meio desorganizado. Quando a gente cresce muito rápido, hoje eu vejo que
Se eu começasse mais certinho, estaria melhor, né? Tanto assim com padrões de caixa, localização das abelhas, meliponário, tudo isso hoje eu já vejo com outros olhos, né? Mas aí eu estou me adequando, tentando adaptar as caixas a um padrão só, para quando for fazer mudança de caixa, não ter tanto trabalho, né? Para facilitar, porque hoje atualmente eu estou com mais ou menos umas 400 colmeias, então fica mais fácil para cuidar delas, né? E daí, como a Elaine também já participou com a gente, eu vi que eu poderia passar um pouco do meu conhecimento, mesmo não tendo... a gente não sabe nada, a gente criando as abelhinhas, né? A gente vê que a gente não sabe nada, a gente vai aprendendo com elas, tentando observar elas com um olho ali mais sensível, né? Tendo amor mesmo à abelha, né? Não digo que não poderia... ser de outra forma, se não tivesse amor no que a gente faz, né? Então, eu vi que eu poderia estar passando um pouquinho do que eu sabia para as pessoas deixarem de cometer aqueles erros que eu cometi e não tinha ninguém para me ajudar naquele momento. Então, foi ali que daí a gente conheceu a Pibo, o Edgar, a gente começou a se enturmar mais com o pessoal das abelhas, trocando conhecimento, um sabe uma coisa, o outro sabe outra, isso não dá certo, aquilo não dá certo, né? E... hoje, estou feliz, né? Vamos dizer assim, que a gente tem uma qualidade de vida boa, porque eu vejo assim pela minha esposa, ela trabalhava em autoescola, né? Dava aula, saía às 5 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite em casa, toda estressada, com dor no estômago, não tinha uma qualidade boa de vida, ganhava um bom dinheiro, mas não valia a pena, né? E eu sempre tentando convencer, e isso eu já estava trabalhando com abelha, tentando convencer ela, vamos, me ajuda na abelha, eu precisava de alguém para me ajudar, porque é muito trabalho. E até que ela, mesmo assim, não crendo muito, mas ainda abandonou o trabalho. E hoje a gente tem um nenenzinho de 1 ano, né? E ela está vendo que a gente tem muita qualidade de vida, porque a gente está num sítio, principalmente, que para quem gosta, é maravilhoso, né? E ela pode cuidou do bebê, teve uma gravidez tranquila, ela pegou Covid com 7 meses de gestação, a imunidade dela está muito boa, porque sempre a gente se alimenta bem, faz uso de própolis, e tudo isso só a tranquilidade também. O bebê, ele é muito bonzinho, porque fica tranquilo, tá, né? Então eu digo assim, que as abelhas têm proporcionado para a gente tudo isso. E eu digo assim, quem quiser criar, não sei se a Viviane já tem abelhinha ou não, ainda não? Ela fez o curso com a gente, mas ainda está, né? Mas assim, eu digo, qualquer um pode ter abelhinha em casa. Outra coisa importante que eu vejo, que foi assim o meu... eu sempre gostei da natureza, eu já tinha a criação de orquídeas, e a abelha sempre tinha aquela vontade, o dia que eu tiver um sítio eu quero ter abelha. Mas eu nem sabia que existia abelha sem ferrão. Faz 5 anos que eu conheci abelhas sem ferrão. Então, assim, é um universo totalmente novo. Esse trabalho que a Elaine está fazendo é incrível, porque hoje eu vejo meu bebê com 1 ano, ele já conhece as abelhas, ele vai com o dedinho, ele já quer pegar, né? Eu gostaria de ter conhecido as abelhas sem ferrão bem antes, né? Estou com quase 40 anos e agora que eu fui... então, assim, essa cultura que através desse trabalho que todo mundo está fazendo em conjunto vai fazer mudar, porque realmente as abelhas nativas, elas são muito importantes. Hoje tem até leis, né, que protegem a abelha africana, porque a natureza não vive mais sem ela, porque ela tomou o lugar das nossas sem ferrão. Elas são abelhas muito gulosas, elas não estão adaptadas à nossa região, elas são de outra região, elas foram trazidas, né? O ser humano sempre tem esse quer trazer uma planta, uma árvore, que daí acaba virando praga, né? A gente diz assim, a apicultura hoje, tem muita gente que depende dela para sobreviver, né? A produção de mel, porque elas produzem em larga escala, né? Mas ela é uma abelha que foi trazida e ela invadiu tudo, né? Ela não tem... eu faço diversos tipos de resgates na cidade, o pessoal liga que tem abelha no forro, no porão, na calçada, no lixeiro, né? Então ela é um problema, porque ela não é daqui, né? Então, se a gente continuar fazendo esse trabalho nosso, eu crio também a abelha africana, mas o lugar que ela está é sempre mais difícil, ela tem que estar longe de casa, longe de
animais, a gente vai lá, tem que estar botando roupa, fazendo fumaça, aquele calorão, enquanto que as abelhas sem ferrão a gente cria ao redor de casa, dentro de casa tem várias colmeias, né? Trouxe ali algumas colmeias para vocês poderem ver, talvez algumas pessoas nem nunca tiveram contato com uma abelha, né? Outra coisa que a gente participa, alguma feira, alguma coisa, daí a gente expõe as abelhas ali numa mesa, o pessoal passa, o que tem ali? Às vezes feira de pequenos animais, né? A abelha. Já pula para trás, né? Porque todo mundo tem aquele... Até nos desenhos animados que a gente vê, a abelha está sempre correndo atrás de alguém para picar, para ferroar, né? Então, não tem essa cultura. Então, a gente vai trabalhando com as crianças desde agora para elas ter essa mentalidade que tem abelha sem ferrão e tem abelhas com ferrão também, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Deixo o meu convite para quem quiser estar visitando a gente lá. A gente está a semana toda em casa, né? Trabalhando com as abelhas. Quem tiver curiosidade de aprender, né? O legal é aprender primeiro, para depois ter as abelhinhas, né? Tirar as dúvidas. Mas assim, tem abelhinhas muito fáceis de criar, né? Eu trouxe 3 colmeias só, hoje eu devo ter umas 15... 17 espécies diferentes. Outra coisa que eu me preocupo, a gente nem comenta muito com os grupos, que a gente está em grupos de WhatsApp que tem 200, 300 pessoas, 230 é o máximo ali, né? E que muitas opiniões diferentes, o pessoal estão criando abelhas nativas lá da Amazônia, do Maranhão, do Pará, trouxeram para cá. São abelhas que estão adaptadas ao clima da Amazônia, ao calor de lá, à umidade de lá. Ah, mas a abelha vai bem aqui, mas daí o que eles fazem? É xarope e água com açúcar o ano todo, senão elas não sobrevivem, elas não estão adaptadas ainda, né? No inverno é colocado uma resistência debaixo da colmeia para aquecer elas, porque elas não aguentam o nosso frio, elas morrem. Então isso eu estou tentando, no meu meliponário, já há algum tempo eu criava essas abelhas de fora, né? Do Pará, do Maranhão, são lindas, assim, dá vontade de criar todas, né? Mas elas sofrem muito aqui com o clima e acabam, às vezes, enxameando e tomando o lugar na natureza das nossas abelhas sem ferrão, né? E a gente não sabe, a gente não tem estudo nenhum de qual consequência futura vai ter, né? Então, eu optei por criar só as espécies nativas da nossa região. Então, que para quem vai começar, seria o mais indicado criar. Até foi feita a pergunta para mim no intervalo, qual a melhor abelha para criar? As nativas, as da região, porque ela já está acostumada com o frio. Tem abelhinha agora que até 0 grau, elas estão de boa. A mandaçaia, ela aguenta menos 10. Então, uma abelha que está tranquila, elas são adaptadas à nossa região, né? Aí, se eu pegar uma abelha dessa do frio e levar lá para cima o Espírito Santo, elas vão passar calor, elas vão sufocar, vão morrer, porque não estão adaptadas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? E amanhã também, né, como o Edgar já falou, a gente vai estar no zoo, a gente vai trazer mais colmeias, daí a gente vai abrir uma colmeia, vamos deixar ela entrando e saindo, indo e voltando. Engraçado que eu pego uma colmeia lá no meu meliponário, trago ela ali, vou abrir no zoo. Primeiro eu vou abrir a entrada dela, liberar a saída, né? Elas vão sair de ré, elas vão voar ao redor, vão fazer um círculo, marcar a posição que ela está, porque ela não conhece aquele ambiente. Ela vai fazer umas imagens na memória dela, ela tem uma imagem fotográfica muito boa, para poder voltar. Em mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, ela já está voltando com pólen, com néctar, ela vai achar comida, já vai trazer para a colmeia, vai levar lixo para fora, e daí eu vou ter que esperar até o final do dia, até não escurecer, para fechar elas, porque se eu fechar elas lá 3 horas da tarde, eu vou deixar a abelha para fora. Então, eu vou ter que esperar até o finalzinho do dia, quando o sol cair, guardar elas todas dentro, que elas vão estar tudo na colmeia, fecho de novo e devolvo para o local que ela já estava lá. Ao sair no outro dia no local antigo, lá em casa, ela já vai reconhecer aquele ambiente, está tudo tranquilo. Então, sempre tomar um erro que eu cometi bastante foi esse. Colocava uma colmeia aqui, esse lugar aqui não ficou bom, está batendo sol. Pegava essa colmeia e colocava lá no outro lado. Então, as abelhas que saíram aqui vão ficar procurando a casinha delas aqui e vão acabar se perdendo, né? Então, eu acho que seria isso, se a gente se empolgar e começar a falar de abelha, eu fico 8 horas, domingo também, para quem tiver oportunidade, se tiver interesse, eu tenho um curso marcado para domingo, né, para iniciantes, no meu meliponário, é o dia todo, tá? Quem quiser participar, ainda tem vagas, 2 desistiram agora em cima da hora, então sobrou 2 vagas. Quem tiver interesse em participar e aprender um pouquinho mais, a gente fica lá o dia inteiro e ainda falta
falta tempo para falar sobre as abelhas, né? E é isso aí, seria isso aí. Daí as colmeias estão ali, vou mostrar para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, tá bom, pessoal? Obrigado.